No ano de 2018, o vulcão do fogo na Guatemala, ele deixou quase 200 mortos. Algo muito curioso a respeito dos vulcões, particularmente das erupções vulcânicas. Com o advento de novas tecnologias, os estudiosos conseguem precisar quando uma erupção vai acontecer. Mas mesmo assim, apesar da raridade, quando há uma erupção vulcânica, dezenas de pessoas, centenas de pessoas morrem. Por quê? Porque as pessoas se recusam a dar ouvidos às advertências. Porque as pessoas se recusam a dar ouvidos aos sinais, ao alarme. E talvez o caso mais clássico aconteceu em maio de 1980, quando num lugar chamado St. Helens, em Washington, nos Estados Unidos, os estudiosos começaram a alertar os habitantes de que eles teriam uma erupção vulcânica. Mas eles não acreditavam nisso, eles diziam, não, eu moro aqui há muito tempo, isso não vai acontecer. Uma pessoa se tornou o ícone do descrédito em relação ao fato. Um homem chamado Harry Truman, 83 anos de idade, sobrevivente de um naufrágio, ele dizia, não, eu não acredito no que eles dizem. Eu realmente não acredito que vai acontecer essa erupção. E se acontecer a erupção, eu vou ter tempo de correr em casa, fazer as minhas malas e fugir. Ele era dono de uma pousada ali, ele não queria deixar a pousada. Mas alguns dias depois, o vulcão entrou em erupção. E ele e a sua pousada ficaram soterrados embaixo de lama e detritos, 40 metros de profundidade. E nem mesmo o corpo dele foi encontrado. Isso me faz pensar do que nós vivemos. Nós vivemos. A palavra de Deus nos exorta continuamente que a sociedade em que nós estamos inseridos vai entrar em erupção. Essa coisa vai explodir. Essa desconstrução das famílias, dos indivíduos, essa sociedade altamente estimulada vai explodir. Somos estimulados em todas as direções. E não é de admirar que algumas vezes a esposa diz ao marido, essa relação vai explodir. Se continuar nesse caminho, isso vai explodir. Ou o marido diz à esposa, se nós continuarmos nesse caminho, isso vai explodir. E as pessoas dizem, não, não vai. Eu estou nessa há muito tempo. Vai tudo dar certo no final. Mas quando nós nos deparamos, meus queridos, com uma cidade costumeiramente pacata como Suzano, enfrentando uma tragédia dessa, o vulcão está em erupção por toda parte. Veja as redes sociais, veja os ânimos das pessoas, veja o noticiário, veja o que acontece com as igrejas, tudo entrando em colapso. O vulcão está entrando em erupção. A Bíblia nos adverte, e nós temos estudado nesse último mês um tema extremamente importante. Um tema que é um alerta, são as sirenes de Deus tocando. Tentação. Nós vimos até esse momento a fonte da tentação. A fonte da tentação está em nós, é o nosso desejo, é a nossa cobiça. Nós vimos a força da tentação, que atrai, que seduz, é a armadilha, é a isca. Nessa noite eu quero falar com você a respeito do fruto da tentação. Abra por favor a sua Bíblia na carta de Tiago, no primeiro capítulo. Carta de Tiago, primeiro capítulo. Por favor, peço a atenção de todos. Por favor, preste atenção. Por favor, preste atenção. Tiago, capítulo 1. Estamos vivendo tempos difíceis. Nós precisamos encarar esse tempo com a seriedade que esse tempo demanda de todos nós. Capítulo 1, versículo 12 em diante. A palavra de Deus diz assim:
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja você, versículo 14 e versículo 15, nós vemos exatamente a fonte da nossa tentação. Começa com a nossa cobiça, o nosso desejo se transforma em cobiça. Versículo 14, nós vemos que há uma combinação da armadilha, aquilo que nos atrai e nos seduz. E no versículo 15, nós encontramos o fruto da tentação. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Uma parábola. Um tirano tinha um amigo ferreiro. E esse amigo ferreiro dizia, olha, não há nenhum problema na relação que eu tenho com esse tirano. No fundo, esse tirano até que é uma pessoa legal. No fundo, esse tirano me trata bem. Nós fazemos churrasco juntos, nós bebemos juntos. No fundo, com esse tirano, eu faço o meu happy hour. Eu estou me dando muito bem com esse tirano. É verdade, ele me pediu até um trabalho, porque como ferreiro, ele provavelmente reconheceu as minhas habilidades, ele me pediu para fabricar uma corrente. E a cada semana eu faço um elo novo. A cada semana eu produzo um elo novo dessa corrente. E ele está me elogiando, ele quer que a minha corrente seja muito grande, imensa. Até que um dia, ele foi encontrar o tirano. E quando lá chegou, o tirano disse, guardas, guardas, prendam esse homem com a corrente que ele mesmo fez e joguem ele num calabouço. É isso que o pecado faz conosco. Nós fabricamos a corrente. Elo após elo após elo. E quando despertamos, num dia trágico, nós estamos acorrentados naquilo. Nós nos tornamos prisioneiros. E não sabemos como sair daquilo. Não sabemos como escapar dessa situação. Isso me faz lembrar de uma fábula. O Peru. O Peru dizia que era amigo do dono da fazenda. Então ele é ótimo, ele até marcou agora essa semana, eu vou lá tomar uma com eles. E tomou, e chegou o dia de ação de graça. E você sabe o que aconteceu com ele. O tirano, o pecado é assim. Não é possível celebrar um relacionamento e apreciar. Observe o que diz o texto. A tentação sempre nos promete prazer, alegria, satisfação. Promete suprir as nossas carências mais profundas, mas termina sempre no mesmo lugar, em morte. É por isso que eu e você não devemos pensar apenas na satisfação oferecida no primeiro momento. Nós devemos perguntar como é que esse negócio acaba? Onde é que termina isso? Onde é que termina esse caminho? É essa a pergunta que devemos fazer. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que nós temos aqui é um conceito conhecido de todos nós. Para produzir um terceiro ser, eu preciso de dois. É a coabitação entre dois seres que produz o terceiro. É a copulação entre dois seres que produz o terceiro. É o acasalamento entre dois que produz o terceiro. E o texto de Tiago nos diz claramente que há um acasalamento entre a minha cobiça,
Aquilo que eu começo a desejar e desejar secretamente e começo a cobiçar, e aquilo se acasala com a isca, com a armadilha, me atrai, me seduz. E nesse processo, uma coisa horrível, indescritivelmente feia, é produzida. O nome é pecado. E assim como tudo que nasce morre, o pecado que nasce vai terminar em quê? Vai terminar em quê? Em morte. Termina exatamente ali, em morte. Agora eu sei, pecado é uma palavra que nós brincamos, nós fazemos anedotas. Se falarmos fora, num ambiente secular, eles zombam de nós. Pecado é motivo de chacota, de piada, mas não há nada engraçado a respeito do pecado. Por trás de cada estupro, por trás de cada abuso de droga, por trás de cada violência, por trás de cada ato de terrorismo, por trás de cada vida destruída, há uma palavra apenas, e essa palavra é pecado. Não flerte com ele, não brinque com ele, não o aprecie. É essa coisa da qual nós nos alimentamos e depois ele se alimenta de nós. Começa sempre da mesma maneira, prometendo-nos prazer. E termina sempre no mesmo lugar. Observe, por favor, a tradução, a nova versão transformadora, NVT, verteu esse versículo com uma precisão muito grande, lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego. E na nossa tradução, a maioria delas diz assim: o pecado uma vez consumado. A NVT traduziu assim: esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. A tradução está precisa, é isso que diz a língua grega. Quando o pecado se desenvolve plenamente. Por que isso é tão importante? Porque quando o pecado ainda está verde, quando o pecado ainda está pequeno, ele ainda é o nosso pet de estimação, quando o nosso pecado ainda parece ser inofensivo, algumas pessoas falam: olha aí, eu estou fazendo tudo isso e não está acontecendo nada comigo. Calma, ele não se desenvolveu plenamente. Eu me lembro de um político, que eu não vou dizer o nome, porque essa é uma área explosiva, mas ele estava numa entrevista e perguntaram se ele estava envolvido num determinado ato de corrupção. E ele disse assim: olha, é claro que eu tenho os meus pecadinhos veniais. Pecado venial? É claro que todos nós pecamos e erramos, mas o que o texto diz é de algo que vai nos envolvendo, não é algo que acontece ponte linear, mas é algo que começa a acontecer linearmente em nossas vidas. E esse pecado vai crescendo. E se ainda não experimentamos tudo, isto é, morte, que o pecado pode produzir em nossas vidas, é porque ainda não amadureceu. Ainda não chegou no tamanho que pode chegar. E essa é a hora, meus caros, que nós devemos nos arrepender imediatamente. Veja o que o texto diz. O texto diz que o pecado gera a morte. Mas o que é pecado? O que é pecado? Etimologicamente, na origem da palavra, o pecado no grego vem de hamartia, hamartano, significa errar um alvo. Quando nos Jogos Olímpicos eles lançavam, por exemplo, uma flecha ou uma lança e erravam o alvo, diziam que ele tinha cometido um pecado, um erro, ele errou o alvo, etimologicamente. Mas a Bíblia nos dá uma definição do que é pecado. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Se você encontrou, por favor, diga amém. Está aí no Novo Testamento, vai procurando aí. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Note, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora, lei aqui
não é apenas a lei de Moisés, por exemplo. Veja você, se você está comigo aí, diga amém. Deus é o doador da lei moral. Deus é o doador da lei moral. Se você apanhar todos os povos do planeta, todos os povos do planeta têm algum código moral, ou algum código ético que é fruto das suas convicções morais. Todos. Todos os povos têm alguma definição de certo e errado. Bem, nós podemos não concordar com todos os valores que eles apresentam ali. Mas não houve um grande concílio mundial em que as pessoas se reuniram e falaram, muito bem, vamos criar agora algum código moral? Não, 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 não. Isso é programado nos seres humanos em qualquer lugar. Dentro de cada ser humano há essa expectativa de justiça, de equilíbrio e de lei moral. Agora, é verdade, alguns povos praticam coisas que, na nossa opinião, são terríveis do ponto de vista moral. Mas pense comigo. Essa ilustração acho que vai ajudar. Quando era mais novo, eu tinha uma priminha pequena, hoje é uma moça adulta. Ela resolveu apanhar um pedaço de papel e começou a desenhar ali. Eu estava perto dela, ela desenhou, e de repente ela me mostrou uma figura. Olhos grandes, nariz enorme, uma boca gigantesca, dentes para todos os lados, e ela falou, é você. Eu falei, sou eu? Ela disse, é você. Bom, eu esperava que fosse um pouco melhor do que aquilo ali. Mas ela era uma criança tentando me produzir. A boca tudo bem, a quantidade de dentes eu até concordo. Mas aquele nariz enorme, aquele olho enorme, não. O desenho dela não negava a minha existência, apesar das falhas do desenho. O desenho dela prova a minha existência. Quando nós encontramos caricaturas morais a respeito de Deus espalhadas pelo mundo afora, e são caricaturas, elas não negam a existência de Deus, elas comprovam a existência de Deus, apesar de Deus ser apresentado de modo caricato. O que o texto nos diz é que o pecado consiste em desejar viver sem os limites que Deus estabelece. Pecado significa, eu quero viver a vida da minha maneira, não me importa o que diz Deus. Lamentavelmente, eu tive essa experiência real. Já atendi tantos casais ao longo de quase 30 anos de ministério. Eu me sentei com esse casal e eu disse assim, vocês não querem saber o que diz a Bíblia sobre isso? E a resposta que eu ouvi foi, eu não quero saber o que a Bíblia diz sobre isso. Eu quero saber o que eu penso que é o melhor para a minha vida. Sabe o que é isso? Isso é pecado. Quando nós temos uma grande vantagem em relação a tantas outras sociedades, nós temos a revelação especial de Deus, nós temos a Bíblia, mas cada vez que eu sei o que a Bíblia diz, eu sei o que Deus deseja, eu sei qual é a vontade de Deus, eu me recuso a seguir e vivo como se não existisse lei, isso é pecado. E o pecado termina sempre no mesmo lugar. Morte. Imagine que alguém diga, olha, quer saber, eu discordo da lei da gravidade. Eu não concordo com a lei da gravidade, eu acho uma bobagem. E ele sobe no edifício mais alto aqui de Mogi das Cruzes e salta. Enquanto ele está caindo, ele está vendo? Não aconteceu nada. Olha que bobagem essa... Até que ele se choca no chão. Ah, meus queridos, eu posso ver o sinal de fumaça no topo dos vulcões. Eu consigo ouvir o som da erupção vulcânica. Quando nós seguimos o caminho de desobediência, de rebeldia contra Deus, invariavelmente ele termina no mesmo lugar. E esse lugar é morte. Algo morre. As coisas não serão como foram anteriormente. E como a Bíblia descreve isso? Bem, a Bíblia descreve isso de algumas maneiras. E aqui eu tenho vários pontos, por causa do horário eu não vou desenvolvê-los, eu vou citar apenas esses pontos. Se você desejar uma hora nós podemos sentar e conversar e aprofundar esses pontos, tá bom? Alguns são profundos e complexos, mas o tempo não me permite explorar cada um deles. Primeiro, morre por quê? Porque a consequência do pecado é sempre ruim, porque o fruto da tentação que é o pecado é sempre amargo, sempre faz mal. Primeiro, porque o pecado entristece a Deus.
Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse versículo prova primeiro que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Eu não posso entristecer a energia elétrica de casa. Eu não posso chegar e dizer: energia elétrica, você é uma idiota, e amanhã ela não funciona no meu chuveiro. Ela não é uma pessoa, ela não se ofende. Mas quando eu ofendo Deus, o Espírito, eu estou ofendendo uma pessoa. E o Espírito Santo habita em nós, vive em nós, caminha conosco, está com você todos os dias em todos os lugares. E o que você faz com a sua vida pode entristecer o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ao registrar essa informação, ele está baseado num texto no Antigo Testamento que se encontra em Isaías, no capítulo 63, no versículo 10. Lá, o profeta estava exortando a nação de Israel, que não se arrependia dos seus pecados. Eles queriam manter aquele pecado que estava verde, que era o seu pet de estimação, e continuar cultivando. É aqui o que disse Deus: eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito. Note a parte B. Pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo, Deus, pelejou contra eles. Quando Deus se entristece, Deus não fica como um pai bonachão chorando num canto porque o filho foi mal educado. Quando Deus se entristece, Deus toma uma posição em relação aos seus filhos. Quando nós decidimos violar a lei moral de Deus, a vontade de Deus, nós nos aliamos ao arqui-adversário de Deus. Quem é ele? A turma do lado de cá sabe, veja só. Quando nós desobedecemos e transgredimos a lei de Deus, nós nos aliamos ao arqui-adversário de Deus. Quem é ele? Fala para eles, por favor. Isso. Quando tudo isso que eu falei para eles, nós nos aliamos com quem? Exato, se nós nos aliamos com o diabo, Deus estará contra nós. Veja que quando pecamos, entristecemos a Deus e Deus se levanta contra nós. Quando pecamos, desobedecemos a Deus, entristecemos o coração de Deus e Deus se levanta contra nós. Isso nos leva a um segundo ponto. O pecado demanda punição divina. Deus é justo e é o justo juiz de toda a terra, e Deus é um pai. Hebreus capítulo 12, versículos 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quantos têm filhos aqui? Vários. Se você é um bom pai, uma boa mãe, você tem que corrigir seus filhos. Você tem que pôr limite para os seus filhos. Se você ama os seus filhos, para o bem dos seus filhos. Desculpem, filhos, eu sei que vocês vão me odiar depois dessa. Mas os pais que amam seus filhos põem limites. Corrigem, disciplinam. E Deus é assim. Se eu sou um filho de Deus, eu me rebelo contra Deus, faço algo que está errado, que vai me causar mais dano, o que faz meu Pai Celestial? Ele me disciplina, ele me corrige. Agora, muita atenção aqui. Alguém pode dizer a você: isso é uma bobagem. Uma bobagem. Eu tenho feito tudo errado, eu tenho desobedecido, eu tenho pecado e Deus não me corrige. Veja, eu não corrijo o seu filho. E se Deus não corrige alguém que vive continuamente em pecado impenitente, é porque esse não é um filho de Deus. Não ser punido continuamente quando se vive em pecado linear, entendam o que eu estou dizendo, por favor, não estou falando de perfeccionismo, estou falando de pecado impenitente, habitual, inconsequente. Se não há nada aqui, não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Terceiro, o pecado afeta outros. Mateus capítulo 18, versículo 6 diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Quando eu peco, eu afeto os meus filhos. Quando eu peco, eu afeto a minha esposa. Quando você peca, você afeta a sua família, você afeta a sua igreja, você afeta o seu trabalho, você afeta os seus vizinhos, você afeta a sua sociedade, você afeta a sua igreja. É isso que o pecado faz. Ninguém peca só, ninguém lida com isso sozinho. Nós contaminamos a todos que estão à nossa volta. Terceiro, aliás quarto,
O pecado prejudica o nosso testemunho em favor do Evangelho. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Paulo diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Você já provavelmente teve essa experiência, você quer falar de Jesus para alguém e imediatamente a pessoa lembra de um fato. Fala, não, mas você viu o pastor tal? Você viu o crente tal? Você viu a igreja tal? Quando nós pecamos, nós criamos uma censura sobre a mensagem do Evangelho. 5, ou eu encurto ou eu adianto. 5, o pecado resulta em sentimento de culpa. O Salmo 32, versículo 3, Salmo de Davi, quando ele agonizava pelos seus pecados, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. O peso, o fardo do pecado. 6. O pecado, meus queridos, pode inclusive resultar em morte prematura. Em doenças físicas. 1 aos Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, ao descrever a ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo. Versículo 30, por causa disto, há entre vós fracos, enfermos e muitos que dormem. Esse muitos que dormem é um eufemismo para a morte. Fracos, doentes e morte. O pecado é uma coisa séria. 7. Bom, já coloquei com 6. O pecado pode levar à morte prematura. Nem toda morte prematura e nem toda doença é consequência direta do pecado de alguém. Mas o pecado pode produzir isso. O pecado pode dar autoridade de Satanás sobre a sua vida. Autoridade a Satanás sobre a sua vida. Veja só, Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. O diabo não pode entrar na sua vida, você sendo um filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas se você abrir a porta e disser: olha, você é muito bem-vindo aqui na minha casa, ele vai entrar na sua vida. É o que você quer? É o que você quer? Não, não é o que eu quero. Mas é o que nós recebemos quando decidimos pecar. O pecado rouba a nossa alegria. Salmo 51, 12, Salmo confessional de Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Em conclusão, meus queridos, o pecado promete prazer, mas oferece morte. Sempre. Sempre morte. Algo morre, algo é destruído. Algo que nós amamos, nós entesouramos, é destruído porque escolhemos o pecado. Agora, em Hebreus, a Bíblia nos fala de Moisés, que ele escolheu sofrer com o povo de Deus, ao invés de desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. O que quer dizer isso? Curto prazo, o pecado dá prazer. Curto prazo, o pecado dá alegria. Curto prazo, o pecado faz nós sentirmos uma sensação maravilhosa. Mas lembre-se, termina sempre no mesmo lugar: morte. O pecado sempre terá consequências. Gálatas 6:7 nos diz assim: não se enganem, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Quando você planta uma semente, você vai colher. Aliás, a semente tem o potencial de que você colha mais consequências do que aquilo que você plantou. O pecado pode trazer prazer, mas esse prazer não dura para sempre. E no final nós recebemos o que diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. National Geographic publicou uma matéria, isso foi em 5 de setembro de 2006. Olha que história interessante. Lá na Flórida, eles encontraram uma cobra imensa, uma piton birmanesa de 3,96 metros. É um tipo de cobra que eu não gostaria de encontrar, nem que eu tivesse todos os anjos à minha volta. E sabe o que ela fez lá num pântano? Ela encontrou um jacaré de 1,80 metro. E o que ela decidiu fazer?
engoliu o jacaré. E aqui é o que a história fica bizarra. Ela engoliu. E o jacaré despedaçou a Piton de dentro para fora. Eu fiquei pensando que isso lembra o nosso risco. Você olha e fala, agora sim, esse é o meu jantar, eu mereço isso. Olha que mulher linda interessada em mim. Olha que homem maravilhoso. Olha que negócio. Olha que oportunidade de investimento. Olha que chance. Olha essa pornografia. Olha essa droga. Olha esse negócio que está vindo aqui. Agora sim chegou o meu encontro. Agora eu vou me satisfazer. Sem nos darmos conta que aquilo vai explodir dentro de nós e nos levar invariavelmente onde o pecado sempre nos leva à morte. Mas atenção, por favor, eu não quero terminar assim. Eu quero dizer que há esperança em Jesus. Eu quero dizer que em Cristo você pode vencer a sua tentação. Eu quero dizer que em Cristo há perdão dos seus pecados. Eu quero dizer que em Cristo nós podemos começar de novo. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Nós olhamos para essa sociedade e queremos que o governo conserte, queremos que os magistrados deem um jeito nisso. O jeito, meus queridos, começa na nossa casa. Em primeiro lugar, na nossa casa. Eles têm a responsabilidade deles, mas primeiro na nossa casa. Primeiro na nossa vida. Primeiro com cada um de nós pedindo a graça de Deus para vencermos as nossas tentações, para nos arrependermos dos nossos pecados, para abraçarmos a graça de Deus, vencermos em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontram. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos o ensino inspirado de Tiago. Sabemos qual é a fonte da tentação. Sabemos qual é a força da tentação. E conhecemos o fruto da tentação. Pai, ajuda-nos nessa noite, a cada um de nós, a vencermos as nossas tentações. E Pai, se temos irmãos nessa noite, e irmãs, que caíram, que pecaram, eu te peço, Pai, que o Senhor venha ao encontro de cada um deles, o Senhor venha ao nosso encontro, e o Senhor nos livre, como quem livra um pássaro da mão do passarinheiro, que o Senhor nos dê o poder espiritual para levantarmos, para ficarmos em pé, e começarmos de novo, Pai, no nome santo, santo de Jesus, é que nós oramos, Senhor, e nós cremos, e te agradecemos, Senhor, amém e amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Vamos em frente com a graça do Senhor.